Eu acho que a discussão toda hoje, de novo, para além da tragédia, para além dos impactos que isso vai ter, a discussão para efeito de mercado a gente vai ter um conflito que vai se espalhar ou que vai ficar contido? Hoje, e eu acho que nesse caso, e com tão pouco tempo e tão pouca informação e as coisas mudam tão rápidas, não dá para falar nada com precisão. O que a gente pode fazer é tentar atribuir probabilidades e pensar como isso se reflete em todas as outras coisas que vêm depois. E se o conflito em Israel se alongar? No Terraço Cast de número 401. A vinheta inicial é um trecho do episódio 67 do podcast Market Makers, em que o convidado Luiz Parreiras, da Verde Asset, fala sobre o conflito atual em Israel. Tem uma conexão não só por exemplo, mas porque tem fluxo de capital, né? Então, se os estrangeiros estão vendo que está tudo meio nebuloso, não trazem dinheiro para cá, e tem uma regra no Brasil que é muito simples. O dinheiro do estrangeiro está entrando, a bolsa sobe. O dinheiro está saindo, a bolsa cai. I'm still cautious, but with a little bit more hope than I had before. Soft landing says a triumph of hope over experience, but sometimes hope does triumph over experience. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal? Olha a gente aqui no 401 do Terraço Cast. Caio Augusto ancorando na noite de 22 de outubro de 2023 em Ourinhos, no interior de São Paulo, na companhia de Raquel de Sá. Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo sem tempo. E eu venho por meio deste dizer que hoje é domingo. Eu estou aqui gravando esse podcast aos 47 do segundo tempo, não é mesmo, Caio Augusto? Que eu confesso que eu esqueci completamente. Quem me acompanha ali no Instagram e viu que eu postei a minha listinha ali de to-dos da sexta-feira completamente completa, né? Perdão do pleonasmo. Porém, era uma fake news, né? Que eu tinha esquecido aqui do nosso queridíssimo, meritório podcast. Né? Então, é isso. Por que eu tô falando isso tudo? Porque o tempo sem tempo hoje tá com tempo, porque hoje é domingo, e domingo parece que tem tempo pra tudo, né, gente? Eu acho que isso é uma beleza do domingo. E o que mais temos nesse domingo é sol. É sol, gente. São Pedro conversou comigo, falou que precisava ter mandado essas chuvas aí. Ele falou que não sou só eu que falo sobre o tempo, tem uma galera importante, aí umas plantas, né? Tem os lugares que precisam ali daquela aguinha. Mas a gente fez as pazes já, e ele falou que de agora em diante vai estar tendo sol, né? Vai ter sol, então previsão aqui para os próximos dias é paz com São Pedro e tempo. O tempo se for domingo, se não for domingo não tem tempo não, gente. Aí volta pra correria maluca. Renata Couto. Alô, alô, terraceiros. Oi, Caio. Oi, Raquel. Oi, Fernanda. E Fernanda Mello. Oi, Caio. E aí? Olha, a gente já passou da marca dos 400, estamos no 401, hein? Caramba. Eu acho que merece um tema especial esse 401. Time em campo, vamos ao 401. Raquel, para além de todos os danos sociais envolvidos, como o atual conflito em Israel pode trazer efeitos econômicos globais? E agora, sim, Caio Augusto, vamos para o nosso tema da semana. Ele é um tema que, infelizmente, né, é um tema pesado, né, o tema aí de mais uma guerra no mundo, né, mais um conflito militar, né, entre o Hamas e Israel. E antes de tudo, eu vou fazer aqui um disclaimer e um jabá de graça, porque adoramos, né? Pra quem quer saber mais sobre o conflito em si, né? Eu, apesar aqui do meu diploma de graduação em Relações Internacionais, né? Eu não sou especialista em Israel e Hamas, né? Não sou especialista em conflitos. Eu já estudei, né? Mas enveredei para outro lado, como vocês sabem bem, gosto muito mais de falar de economia aqui. Então, pra quem quiser saber mais do conflito, vai lá com os nossos amigos do Petit Jornal, que eles estão fazendo uma cobertura incrível sobre tudo, a parte histórica, enfim, o que levou, o que não levou, o que tá acontecendo, o que não tá, né? Então, eu fiz esse disclaimer pra dizer que eu não vou falar sobre o conflito em si, tá? Eu vou falar aqui sobre os impactos econômicos, os possíveis impactos econômicos e aí no mercado que a gente pode ver desse conflito, né? Então, bom,
O primeiro de todos, né? Eu ouvi algumas pessoas falando isso e eu achei interessante trazer para esse podcast, que as pessoas confundem um pouco, tá? A gente tá falando sim da região do Oriente Médio, a gente tá falando de uma região que está cercada, né, de locais que são ricos em petróleo, mas não é o caso dos dois envolvidos, tá? Sim, Israel produz petróleo, mas a produção é irrelevante a nível internacional. A região da faixa de Gaza ali, controlada pelo Hamas, é muito pequena, não tem tanto essa relação, tá? Então, o conflito, ele não é relacionado à produção de petróleo. Porém, né, dito isso, uma das principais consequências, né, consequências do conflito é nos preços de petróleo. Por quê? Porque se o conflito escalar, aí ele passa a envolver países que são grandes produtores de petróleo. E aqui eu tô falando principalmente do Irã, tá? Do Irã, mas também, tá, de Arábia Saudita, né, de outros países. Como a gente está falando ali de uma região em que a distribuição de poder é muito complexa, né, a distribuição de poder, as alianças, né, são muito complexas. Se a gente tiver, por exemplo, um envolvimento do Irã do lado do Hamas, o Irã, ele vem sendo um grande patrocinador, vamos dizer aí, né, do Hezbollah, por exemplo, de grupos paramilitares em diversos países e até dizem, né, da Irmandade Muçulmana, etc, né, claro, eu digo dizem porque é difícil a gente ter confirmação disso, né, não é que o Irã fala que, não, a gente tá aqui apoiando financeiramente o Hezbollah e tudo mais, mas se a guerra escalar, passar a envolver outros grupos, né, como o Hezbollah, passar a envolver o Irã, a gente pode sim ter um impacto muito grande no preço do petróleo, porque a gente poderia ver aí países ocidentais, né, implementando sanções, né, então tem tanto a parte da disrupção da produção do petróleo, se a gente tiver esses países entrando na guerra efetivamente, entrando territorialmente, o que é mais improvável, mas pode acontecer. E a gente também, então tem toda essa parte da disrupção que a gente viu muito bem com a Rússia, mas a gente também sabe que, a exemplo do que aconteceu na Rússia, o que mais impacta são as sanções, né? Então os países ocidentais, provavelmente Estados Unidos, etc, poderiam sim impor sanções aí, mais sanções, mas ali o Irã já é sancionado, etc, já é, mas isso poderia aumentar ainda mais, né, e ter uma disrupção grande na produção. E aí, inclusive a Arábia Saudita, né, a gente sabe que a Arábia Saudita tá ali controlando, né, muito, um dos países principais ali da OPEP, e há um tempo eles estão cortando a produção. A gente fez um episódio aqui que o Caio me jogou na fogueira aqui pra falar de petróleo, e um dos pontos justamente era a parte da oferta, né, do lado da Arábia Saudita controlando ali pela OPEP. Então, a Arábia Saudita pode, ser sancionada, se entrar diretamente, e 2, também usar, né, da situação para criar mais poder de barganha aí via petróleo, cortar ainda mais a produção, etc. Então, por isso que a gente tá vendo um impacto grande nos preços de petróleo, né? A gente já viu os preços de petróleo, eles estavam tendo um fôlego nos últimos, no último mês, antes do começo desse conflito, e aí agora começou a subir de novo, né? E aí você pode falar, não, mas teve os Estados Unidos falando que fez um acordo com a Venezuela, dizendo que a Venezuela se comprometeu com eleições, né, segundo os Estados Unidos, né? Fizemos um acordo aqui, a Venezuela se comprometeu com eleições livres e a gente vai tirar várias sanções aqui que estão impostas ao país. E aí, um monte de gente falou, irado, então agora vai ter petróleo venezuelano, uhul. Só que, gente, teve muitos anos, né, a Venezuela tá em frangalhos, né, com a economia em frangalhos. Então foram muitos e muitos anos de subinvestimento no setor de petróleo. Então, assim, pode ser que o petróleo, a capacidade de produção e exportação da Venezuela seja muito menor do que o potencial, e isso não faça muita cócega aí na oferta dessa maravilhosa commodity que ainda é altamente utilizada pelo mundo inteiro como fonte de energia. Então, entre os impactos, o número 1. E aí, legal, Raquel, mas se eu não vem no petróleo, não tô nem aí pro petróleo. Pois é, a questão é que o petróleo, gente, a gente também viu, né, um bom exemplo disso, infelizmente, quando começou a guerra entre Rússia e Ucrânia, né, a gente sabe que quando o petróleo sobe, né, a inflação sobe. Então, assim, ele tem um efeito cascata, o preço do petróleo tem um efeito cascata na inflação extraordinário, né, é só a gente lembrar do que aconteceu, lembrar no sentido, né, figurado aqui da palavra, lembrar o que a gente estudou sobre isso, porque imagino que muita gente não tenha vivido isso. Eu, por exemplo, estava longe de ter nascido quando
aconteceu essa crise inflacionária, muito levada pelo choque de petróleo na década de 70, né, que foi exatamente isso. Começou ali um conflito geopolítico, entre Estados Unidos, diversos países no Oriente Médio ali, e a gente teve um corte de produção dos países. Os países fizeram um boicote à exportação de petróleo ali para os Estados Unidos, os países da OPEP principalmente. Ali foi quando foi formada a OPEP, etc., né, e teve um choque de petróleo, né, faltou petróleo. É lógico que hoje a situação é muito diferente, a gente tem uma produção maior, os Estados Unidos produz petróleo, a gente tem, enfim, tem o petróleo X, tem isso, tem aquilo, mas a gente já falou aqui que o mundo está ainda com uma questão, um problema, um desequilíbrio entre oferta e demanda de petróleo. Então, quando o preço sobe, gente, a inflação sobe. Né, a inflação sobe, a gente viu a inflação disparar, né, naquele momento, na década de 70, 80, a gente viu agora a inflação disparar de novo, né, depois da eclosão da guerra entre Rússia e Ucrânia, né, no meio da pandemia. Então, a gente sabe que quando o petróleo sobe, tudo sobe, tem um efeito cascata forte, tudo utiliza, né, energia fóssil, né, quase praticamente tudo usa energia fóssil. Por exemplo, aqui no Brasil é só a gente pensar no diesel, né, que é um derivado ali, né. Todos os caminhões aqui usam diesel, o nosso transporte é majoritariamente feito, né, rodoviário, ou seja, a gente tem aí uma grande dependência pelo transporte rodoviário para transportar tudo, né, inclusive alimentos, e aí os alimentos sobem quando o petróleo, né, e quando o petróleo, aí a gasolina e o diesel sobem. Então, assim, é uma loucura, gente, mais petróleo e mais inflação. E isso num momento em que tá o mundo inteiro tentando entender se agora a inflação melhorou, podemos começar a ou cair ou derrubar os juros, ou pelo menos parar de subir, que é o que a gente vê nos Estados Unidos, né? Vários episódios aqui, a gente falando sobre Fed, sobre sobe, se não sobe. Então, assim, é mais lenha na fogueira, infelizmente, né? Inflacionária. Então, tem esse impacto aí, né? Que vem do petróleo e baixa da inflação. E aí, gente, que também tem a ver com juros, né? Vamos lá? A gente já falou muito aqui sobre, os juros longos, só se fala de juros de longo prazo, só se fala do que está acontecendo com juros de longo prazo nos Estados Unidos, né? Que estão subindo muito e que eles são, né? Eu falei aqui já uns 3 episódios atrás, que a gente sabe, né? Que a gente pauta o debate aqui nesse Terraço Cast, né, que eu falei, agora tá todo mundo falando, brincadeira, já tava todo mundo falando lá também, gente. Mas, enfim, pra quem não ouviu, só voltar aí uns 3 episódios, que eu contei como a curva de longo prazo americana, né, o juros de longo prazo é o pai de todos os juros, a mãe de todas as curvas, né? Porque ele serve de base para precificação de ativos no mundo inteiro, porque é a taxa de juros considerada livre de risco. Então, quando ela sobe, além de ter o efeito, né, o efeito de, se os Estados Unidos estão pagando mais juros, quem sou eu, Brasil, na fila do pão para pagar menos? Então, além de ter o efeito direto na nossa curva de juros, no nosso juros de longo prazo aqui, ele também, né, impacta a precificação dos ativos no mundo inteiro. Então, impacta aí, né, a bolsa, né, vários outros, né, as bolsas no mundo inteiro, né, etc, etc. E aí, o que isso tem a ver com a guerra entre Israel e Hamas, né? Olha que doideira. Tem a ver porque é o seguinte, os Estados Unidos, um dos motivos, como eu contei aqui naquele episódio, pelos quais os juros de longo prazo estão subindo, é a questão fiscal americana, né? Então, a gente fala muito da questão fiscal brasileira e tal. Nos Estados Unidos, eles estão gastando muito dinheiro, né? Gastaram muito dinheiro ali durante a pandemia. Aí teve o Inflation Reduction Act lá, que, enfim, meio esquisito dizer que é um Inflation Reduction, porque foi um pacote de gastos enorme. O déficit americano aumentou muito nos últimos 2, 3 anos. E agora, com o conflito começando, eles já estavam mandando ajuda, né, financeira para a Ucrânia, que é mais gasto ainda. E agora, com esse conflito a Israel, eles já prometeram mais bilhões e bilhões de dólares, né? E isso é o quê? Mais gasto fiscal. E assim, gente, não tem almoço grátis, não tem para o Brasil e não tem para os Estados Unidos, por mais que a gente ache que tenha. Tem consequência, né? Então, o maior gasto fiscal tá sim por trás, né, dessa elevação dos juros no longo prazo, porque no curto prazo tem mais a ver com esse controle inflacionário, né? Até onde o Fed vai levar os juros, né? Se ele vai precisar deixar os juros, já ficou claro que os juros vão ficar altos por mais tempo, mas a gente tá falando da curva ali dos juros de 10, 30 anos, né? Isso daí reflete, assim como no Brasil, isso reflete o fiscal. Se os Estados Unidos vão gastar muito mais agora, isso compra a inflação lá na frente, isso vai exigir tanto mais juros lá na frente, quanto maior retorno, né? Eu exijo maior retorno como investidor, né? Mesmo que esse título seja aqui o título, em tese, considerado livre de risco. Então, quanto maiores os gastos, né? Então tem essa parte fiscal importante, que é os Estados Unidos, né? Tendo em Israel um grande aliado, o Joe Biden já falou que vai apoiar e etc, e vai dar, né, mais dinheiro, já prometeu ali mais ajuda financeira. Então isso impacta
ainda mais, coloca mais lenha na fogueira dessa questão dos juros de longo prazo aí nos Estados Unidos, que impactam a gente aqui, né? Que impactam a gente aqui, como eu falei, né? Se os Estados Unidos pagam mais para se financiar, quem é o Brasil na fila do pão? E aí, quando a gente fala de financiamento do Tesouro, a gente fala de juros de longo prazo aqui, que impacta a minha vida, a sua e de qualquer pessoa que tenha aí um financiamento ou esteja pensando em investimentos. Então é isso, gente. Olha essa volta que dá, mas sim, né? Esses podem ser potenciais impactos aí desse conflito entre Israel e Hamas. Infelizmente, mais um conflito militar, né? Acho que a geopolítica tá ganhando cada vez mais relevância no mundo econômico, né? E de investimentos, assim, nos últimos 5 anos, né? Eu acho que se a gente olhar nos últimos 20, parece que a geopolítica tava ficando, né, menos importante, né? A gente, pra quem estudou, né, relações internacionais e ciência política, etc., sabe que teve o famoso texto, né, do Fukuyama ali, o fim da história, depois do fim da Guerra Fria, então os países iam viver numa eterna paz geopolítica e o comércio ia imperar, né? A gente teve aí OMC, etc., tudo dando certo, multilateralismo. Pois é, né? Parece que nos últimos 3 a 4 anos isso daí foi virando, a gente ainda tem conflitos latentes meio frios, Estados Unidos e China, tem ali a questão de Taiwan, então tem muito barril de pólvora ainda, infelizmente, no mundo. Parece que isso tá ganhando cada vez mais relevância e a gente vai ter que acompanhar de perto. Então é isso, gente, vou colocar o meu diploma de RI para o uso aqui, mas para quem quer saber mais sobre o conflito em si, é isso, fica a dica do Petit Jornal. E é isso, pessoal. Independente do quanto esse conflito possa escalar, desde já vale ter em mente que esse é um ponto adicional de tensão em um mundo já comercial e economicamente bastante tensionado no curto prazo. Outro ponto que vale a pena pensar é que, diante de um cenário tensionado, sobretudo pelo lado da oferta, ainda mais em itens tão amplamente utilizados na economia global, como é o caso do petróleo, inflação acaba ocorrendo mesmo se a demanda não estiver tão forte. E já que o planeta desacelera, mas ainda segue de maneira mais resiliente do que o esperado, é difícil imaginar no momento atual que a demanda por petróleo se reduza o suficiente para compensar as questões relacionadas à oferta. Caso essa resiliência econômica continue e ao mesmo tempo se escalem os meios de financiamento do conflito, por exemplo, com esse pacote de 106 bilhões de dólares que a Raquel mencionou que o Biden está para colocar na mesa agora, né, em relação tanto ao conflito Rússia e Ucrânia quanto a Israel-Hamas, a pior notícia é que a luta contra a inflação demorará ainda mais do que o esperado. Por essas e inúmeras outras questões que, no final do dia, a redução das tensões é muito mais importante para o mundo do que se imagina inicialmente. Reforço inclusive a indicação da Raquel, o acompanhamento realizado pelos nossos parceiros do Petit Jornal é atencioso, competente e dedicado, valendo como fonte importante de informações e análises do que se passa agora. Inclusive, um breve desabafo pessoal. Não é porque vivemos em uma literal era de imediatismos que todo mundo precisa ter opinião fechada e imediata sobre tudo, viu? Procurem acompanhar quem faz isso a tempo razoável, principalmente em se tratando de questões que vão muito mais longe do que a torcida quase irresistível de quem teoricamente sabe todas as respostas do mundo. Este conflito em Israel se arrasta entre momentos de tranquilidade e tensão há literalmente décadas, e não se sabe o que irá acontecer no desenrolar dos próximos períodos. Não tenha medo de dizer que não está certo dos próximos passos de um conflito dessa magnitude, porque, cá para nós, ninguém está. E é por isso que as análises são feitas com base em cenários e atribuição de possibilidades, e não um cravar vazio de certezas. Você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico na nossa Linktree. E se você não for fã delas, pode colocar seu e-mail no nosso mailing e receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Além do mais, lá também estão nossos 2 e-books e algumas parcerias que temos. Um dos e-books, o Sobre o Nobel, terá a atualização em breve sobre a edição do prêmio em 2023. Então, para resumir a ópera, não deixe de conferir para nos acompanhar da melhor maneira que você preferir. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. Eleições na Argentina entre grande salvação e a mesmice, economia americana resiliente além do esperado e a guerra do fast food. É isso mesmo que você ouviu.
Bom, vamos começar com a eleição na Argentina. Quando vocês escutarem o podcast, já deve ter saído o resultado. Eu acho que a grande dúvida, enquanto eu tô gravando aqui no domingo, é se o Milei vai ganhar no primeiro turno ou não. Acho que o mais provável é que não, né? Ele estava, acho que, com 35% das intenções de voto. E o esquema na Argentina, eu tentei entender, mas é uma coisa complicadíssima, porque a pessoa pode ganhar no primeiro turno sem ter a maioria dos votos, né? Porque no Brasil a gente sabe, né? Pro candidato, no caso, por exemplo, quando a gente teve a eleição do Lula com o Bolsonaro ano passado. Pro Lula, o Lula ganharia no primeiro turno se ele tivesse 50% mais um dos votos no primeiro turno, que ele acabou não conseguindo e ganhou no segundo. Mas na Argentina é uma coisa meio que parece regulamento do campeonato carioca, como diz um amigo meu. Você tem ali toda depende da somatória dos outros candidatos, enfim, você pode ganhar no primeiro turno sem a maioria, mas o Milei ainda estava um pouco distante disso, ele teria que ganhar cerca de 3,5 milhões de votos, que na Argentina, inclusive, é bastante voto. Então, o mais provável é que a eleição da Argentina vá para o segundo turno, e aí tem uma dúvida também com relação a quem iria para o segundo turno, porque aí a gente tem, né, o candidato ali do peronismo, né, o Massa, que tá em segundo lugar, e tem também uma terceira candidata ali, uma terceira via, uma direita menos maluca, digamos assim, né? Não gosto de dar muita opinião, ainda mais com o país dos outros, mas me parece uma direita mais razoável, apoiada pelo Macri, mas aí tá em terceiro lugar. Então vamos ver como é que vocês já vão saber aí quando escutarem esse podcast, mas de qualquer maneira eu acho que o Milei, se não levou no primeiro turno, é o grande favorito pro segundo turno, e vamos ver como é que a Argentina, né? Se a Argentina entrar aí mesmo nessa aventura, entre aspas, aí do super libertário, né? O Milei andou dando várias declarações, assim, bastante polêmicas, bombásticas, né? De que não negocia com comunista, então não vai cortar laços com a China, talvez até com o Brasil, porque ele considera, na visão dele, o Lula também meio comunista. Então, enfim, vamos ver o que será aí do futuro dos nossos irmãos, sempre, né? Política latino-americana, aquela coisa, né? Não tem tédio. A Argentina especialmente também, o Peru também é bastante, não tem tédio, o Brasil. Então vamos ver como é que fica a situação dos nossos irmãos, que é uma situação política e econômica bastante crítica, né? Inflação acima de 100%, probabilidade de calote, então aquela situação complicada que a Argentina vem enfrentando nos últimos anos. Passando para a questão dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos continua com a questão política ainda bastante complicada, né? Os republicanos ali que não se entendem e tudo mais, mas a economia continua bastante pujante, né? Continua surpreendendo positivamente. Então a gente teve alguns índices que foram divulgados na semana passada, o índice de produção industrial, o índice de vendas ao varejo, todos vieram acima da expectativa, e nessa semana que começa deve ser divulgado o PIB desses último trimestre, né? O crescimento do PIB, que também deve vir bastante forte. Então a gente tem, né, aquilo que a gente vem falando, né, de como é que vai ser se vai ter recessão dos Estados Unidos ou não, porque a taxa de juros está aí nos níveis mais altos das últimas décadas, mas o que mais provável que a gente tem visto agora é aquilo que a gente chama de soft landing, né? A economia aí se ajustando apesar da taxa de juros alta, sem entrar numa inflação. JP Morgan, que acho que era o último banco a dizer que não vai ter recessão nos Estados Unidos, já está também apostando aí no soft landing. A gente teve uma entrevista, né, uma entrevista coletiva do Jerome Powell, que é o presidente do Fed dos Estados Unidos, e ele deu declarações de que provavelmente o Fed vai continuar a pausa, né, então vai manter a taxa de juros nesse nível que está na próxima reunião, provavelmente ainda na outra também, mas não descartou um novo aumento de taxa de juros, né? A taxa de inflação dos Estados Unidos hoje anualizada, né, o core, está próximo de 3%, ainda acima da meta do Fed, que é de 2%, mas bem abaixo daqueles níveis de recordes, né, que a gente viu cerca do meio do ano passado para cá. Então, a inflação dos Estados Unidos parece que está controlada, apesar de que ainda acima da meta, e o Fed quer ver aí, né, a inflação mais convergindo para a meta de 2%. E aí vamos ver, né, se a economia continuar surpreendendo positivamente, isso pode dificultar, porque sempre a inflação, a economia forte
acaba sendo uma pressão inflacionária, não tem como, né? E aí você tem várias questões nos Estados Unidos. Então, por exemplo, você tem a questão dos mortgages, né, que são os empréstimos imobiliários, que é uma parte importante da economia aqui dos Estados Unidos. Então, você tem hoje as pessoas que estão contraindo empréstimos, fazendo mortgage hoje, eles estão pegando taxas muito altas, cerca de 7, 8% ao ano, mas você ainda tem uma quantidade de gente muito grande que está sentada aí em juros muito mais baixos, que contraíram, começaram essas mortgages durante a pandemia, quando a taxa de juros estava muito baixa, e essas pessoas continuam tendo dinheiro para gastar. Então, você tem aí, né, quem está começando dívida agora, né, a taxa de juros acaba afetando quem está contraindo dívida nova, mas se você ainda tem uma quantidade de pessoas de dívida ali, um estoque a juros muito baixos, isso acaba que essas pessoas continuam tendo dinheiro para gastar, então uma coisa compensa a outra, e é por isso que a economia também continua forte, a gente continua, né, o mercado de trabalho continua forte, os salários, inclusive, então tudo isso acaba sendo pressão inflacionária, e vamos ver como é que o Fed vai se portar aí, né? Se vai continuar essa taxa, a pausa e depois começar a cortar juros, ou se ainda vai ter, não dá para descartar em novos aumentos, né, no começo do ano que vem, nas reuniões aí de dezembro, por exemplo, porque realmente, assim, a inflação ainda, né, e ainda está volátil, né, a gente ainda está nesse cenário, num cenário de instabilidade, de guerra, né, então a gente precisa ver o que vai acontecer. Com relação à guerra, né, situação muito triste, é uma questão ali, né, a gente está vendo toda essa briga de narrativas, então muito difícil a gente saber o que está acontecendo, porque do lado dos palestinos, os porta-vozes são pessoas do Hamas, né, então a gente fala lá, o Ministério da Saúde da Palestina falou que morreu não sei quantas pessoas, mas aí você vai ver que o Ministério da Saúde da Palestina é controlado, o dono é o Hamas. Então você fica, né, essa briga de narrativas, a gente tem muita dificuldade de saber o que está acontecendo, e aí tudo é politizado, né, o Caio me mandou até uma brincadeira, né, a gente tenta trazer um pouco de humor aqui, né, numa situação triste dessas, mas assim, até o fast food, né, o McDonald's entrou nessa politização da guerra no Oriente Médio, porque o McDonald's de Israel falou que ia mandar hambúrguer de graça, financiar lanche de graça para os soldados israelenses. Aí você pegou os McDonald's dos países árabes, reagiram e levantaram uma vaquinha para doar dinheiro para palestinos. Então você vê, né, McDonald's de Israel contra McDonald's árabes, né? Então tudo faz parte dessa guerra, uma situação bastante complicada, as pessoas também, né, posições aí bastante radicais. Eu acho que, né, assim, também na minha opinião, acho que o Joe Biden tem tentado manter uma posição aí, digamos, mais razoável, né? Quer dizer, defender o direito de Israel se defender, afinal teve um ataque terrorista como, né, o pior desde o Holocausto, né? Mais de 1.300 israelenses mortos de maneira aí, né, grotesca, muito cruel, então exige, né, um direito de defesa, mas ao mesmo tempo dentro das leis internacionais de guerra, né, sem você também não criar terrorismo pro outro lado, o que é, claro, muito polêmico, e um equilíbrio ali, né, bastante, uma linha bastante tênue de o que você pode, o que não pode fazer, o que é ético, o que não é ético fazer numa situação desse tipo. Então eu não sou especialista nisso, eu não vou opinar, mas enfim, vamos tentar aí torcer para que a gente tenha essa resolução desse conflito o mais rápido possível, com menor perda de vidas possível, e que essas nações consigam de alguma maneira conviver em paz no futuro. O que a gente vendo hoje está bastante difícil, porque realmente, né, a gente vê muito ódio, muito ressentimento, né, de ambos os lados, né, cada um tem as suas razões, mas enfim, né, o futuro, vamos tentar que menos pessoas continuem sofrendo por essa questão, tá bom? Talvez isso pareça aí muito ingênuo, mas é o que a gente espera. A respeito da Argentina, diríamos que é complicado imaginar mudanças relevantes e guinadas impressionantes em um mandato presidencial, quando a direção quase unânime das últimas décadas for outra. Ou, em bom português, muita calma com o vamos mudar isso daí do Milei, porque, se olharmos apenas para a Argentina, dos anos 90 para cá, tivemos outros dois presidentes começados com M e com 5 letras, Menem e Macri, que sugeriram mover grandes mudanças, empolgaram uma imensidão de empolgados, e no final ouviram desses mesmos que isso nem era liberalismo de verdade. É sempre importante lembrar que a diferença entre promessas incríveis e a realidade está na capacidade de executar planos, porque se
se não houver execução, os planos permanecerão apenas planos, independente da, com muitas aspas, força de vontade envolvida. Em relação ao que se passa na economia americana, algo que vale a pena pensar é o fato de que, por um lado, a situação é bem diferente em 2023 do que vimos em 2008 em termos de alavancagem. Naquela crise anterior, empresas e pessoas estavam com um nível de endividamento tão elevado que uma ínfima fração de não pagamentos dessa dívida conseguiu arrastar o mundo inteiro para a recessão. E esse nível, de vários endividamentos, um endividamento em cima do outro, não acontece agora, dentre outros motivos, pela mudança de regras que limitou tudo isso depois da crise de 2008. Por outro lado, as taxas de juros presentes e futuras, e por futuras eu digo para 10 e 30 anos, estão nos níveis mais altos em mais de 15 anos. E se formos olhar as de financiamento imobiliário, a de 30 anos superou 8% nesses últimos dias. E isso significa que ela está no maior nível em 23 anos. Isso é importante de ser dito porque a situação atual é mais ou menos a seguinte: empresas e pessoas que se financiaram nos últimos anos fizeram isso com taxas bem baixinhas, quase próximas de zero. E essas pessoas e empresas não estão sentindo nenhuma mudança nos financiamentos atualmente em funcionamento, por assim dizer. Porém, quem precisa se refinanciar ou está pensando em mudar de casa, vai adiando os planos em função dessas altíssimas taxas. Isso se traduz em algo bastante específico e que já ocorre no mercado imobiliário. As pessoas não mudam de casa e isso praticamente paralisa o mercado de novas casas e construção nos Estados Unidos. Levando em conta que esses financiamentos são de longo prazo, para quem já se financiou, a expectativa é adiar planos de mudança. Mas por quanto tempo isso ficará sustentável? Até quando pessoas e empresas irão segurar consumo e investimento de longo prazo em função disso? Talvez esteja na resposta dessas duas perguntas o coração do tamanho da resiliência econômica americana. E, convenhamos, essa resposta vale algo na casa dos trilhões de dólares. E sobre esse ponto da guerra do fast food, trata-se de um assunto diferente que verificamos em nosso radar de pautas, que traz uma curiosidade adicional sobre o atual conflito em Israel. Após uma reação do McDonald's de apoio a soldados israelenses, outros países geopoliticamente envolvidos no conflito e outras redes de fast food começaram a responder por meio dessas redes. O fato curioso é que, em se tratando de redes de fast food razoavelmente padronizadas entre si, é um tanto curiosa a existência de conflitos literalmente entre países vizinhos que contem com tais redes e elas acabem, com muitas aspas aqui, escolhendo lados. Se até no Vietnã tivemos McDonald's aberto após um conflito enorme tocado pelos Estados Unidos por lá, teoricamente redes como essa preferem estar presentes em todo canto do que tentarem entrar em conflitos tão complexos quanto esse. Mas fiquem aí com essa curiosidade. A guerra em Israel chegou até o nível da batata no McDonald's, literalmente. Nossa especialidade é produzir conteúdos que falam para serem entendidos. Seja texto, vídeo ou áudio, você pode contar com o Terraço Econômico para encontrar a tradução que seu produto ou serviço precisava. E de quebra, ainda é possível fazer tudo isso ser acessível a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente. Gostou? Procure na nossa Linktree o item Contrate o Terraço e nos chame, porque juntos faremos acontecer. Fernanda, o que é o 401k dos americanos? Bom, nesse TerraçoCast de número 401, eu quero trazer pra gente falar sobre o tema de aposentadoria puxado aí por um produto de aposentadoria americano, o 401k. Eu acho muito curioso que quando a gente abre as redes sociais e a gente procura ali dicas de investimento para iniciantes, geralmente a gente encontra aqui no Brasil algo sobre renda fixa, tesouro direto, né? E quando a gente procura Investments for Beginners, ou seja, a mesma busca para um público que fala inglês, geralmente um público americano, o resultado é diferente. Geralmente o que se sugere são fundos de ações, ETFs, né, que tem a proposta de levar ações ali numa cesta para quem quer começar a se expor na bolsa, e por fim também os produtos de previdência. E como a gente comentou aqui num dos últimos episódios do TerraçoCast, existe um problema nos Estados Unidos semelhante ao que acontece aqui no Brasil. A previdência pública dos Estados Unidos, Social Security,
Security começou em 1935 e foi pensado para ser um programa que proporcionasse a segurança financeira para os idosos, mas numa família típica da época, que incluía um marido que trabalha, uma mãe que fica em casa e vários filhos. E a família média da geração Baby Boomer, que é mais ou menos a geração que foi jovem nos anos 60, 70, entra na aposentadoria por agora, sendo chefiada por 2 pessoas que trabalham, ou às vezes por uma mãe solteira que trabalha. E com isso, se estima, né, que até 2040 a crise de aposentadoria dos Estados Unidos deva custar mais ou menos 1,3 trilhão de dólares, aí diluído em custos de assistência pública, menor receita tributária, porque são menos filhos, né? Cada vez menos filhos as famílias têm tido, então são menos pessoas em fase de trabalho para pagar tributos, fora a diminuição na verdade a queda de padrão de vida, né, das pessoas. Então, com isso, a previdência social dos Estados Unidos, que funciona de forma muito semelhante no Brasil, ou seja, é basicamente um programa de pagamento conforme o uso, que isso quer dizer que os impostos dos trabalhadores atuais fluem para pagar os benefícios dos atuais aposentados. Com a mudança de realidade da sociedade, a gente tem indivíduos vivendo muito mais do que o esperado naquela época, né, há muito tempo atrás, quando o programa de previdência foi pensado, e também a gente tem as famílias tendo menos filhos, então menos jovens em fase de trabalho, e com isso gerando um descompasso entre o dinheiro que chega e o dinheiro que está sendo pago. E aí, né, voltando lá ao 401k, em especial aqui ao programa 401, com o 401k você separa uma parte do seu salário todo mês para garantir o futuro, né, e a melhor parte desse produto é que o leão americano não pega esse dinheiro até, né, o momento da aposentadoria lá na frente, lá pelos 60 anos. Claro que dá para sacar antes disso, mas aí paga uma taxa mais pesadinha, não é muito vantajoso. Mas, hoje em dia, como a gente comentou num dos últimos episódios, para você ter uma ideia, a média do que se tem guardado nessas contas de aposentadoria pela geração que está se aposentando agora é de mais ou menos 220 mil dólares. Só que, se a gente pensar que, felizmente, as pessoas estão vivendo mais, esses 220 mil dólares não dariam para dar conta de uma aposentadoria de mais 30, 35 anos, né? Do momento que a pessoa se aposentou, viver mais 30, 35 anos não estaria coberto com esses 220 mil dólares em média, né? Que é o que as pessoas têm em média nas contas. Então, exigiria aí pelas contas uma média também, pensando em média, né? De 2 milhões de dólares acumulados numa conta, né? Para dar vazão durante os anos de aposentadoria. E assim, a segurança social, né, o Social Security, é a base do sistema de aposentadoria americano, assim como aqui no Brasil o INSS está para o brasileiro, né? Desempenha um papel muito importante na redução de desigualdade e a garantia de aposentadoria, mas nitidamente a gente vê que existe uma crise de aposentadoria nos Estados Unidos por conta desse descompasso. A maioria das famílias mais velhas que se aproximam da aposentadoria simplesmente não estão preparadas. E a medida mais importante da prontidão financeira é a capacidade de repor o rendimento do trabalho depois de se aposentar, ou seja, é o resumo do que é o investimento, você poupar o consumo presente para ter o consumo no futuro, né, para ter mais tranquilidade no futuro. Como regra geral, os planejadores financeiros dizem que a maioria das pessoas vai precisar repor pelo menos 70% do seu rendimento salarial na aposentadoria. Aqui está a coisa mais importante de tudo isso, que é a complexidade dos sistemas, tanto de aposentadoria aqui do Brasil quanto dos Estados Unidos, é inimiga dos trabalhadores, né? Porque ninguém deveria precisar ser especialista em finanças ou algo do tipo para ter claramente ali o plano para se aposentar. Os Estados Unidos criaram um conjunto de sistemas de aposentadoria que precisam de muita experiência e conhecimento, não é algo simples de se entender, apesar de existir um movimento, assim como existe aqui no Brasil também, que acaba sendo um espelho, né, de tentar facilitar as finanças para o público geral e até facilitar como
como ocorre o entendimento desses produtos financeiros, mas a complexidade desses sistemas torna muito difícil para as pessoas tomarem decisões pessoais fundamentais sobre o planejamento para o futuro, né? Durante algum tempo, essa pressão fiscal adicional foi mascarada por taxas de juros muito baixas, mas agora o custo dos juros vem aumentando. E se os Estados Unidos quiserem ter um crescimento econômico mais forte e equidade intergeracional, certamente isso vai ser necessário tocar nessa ferida. Abrasileirando a coisa, 401k ou 401k, na verdade é o Fundo de Previdência, o nosso PGBL ou VGBL. A grande diferença é que, nos Estados Unidos, esse tipo de produto é tão padronizado que fica tudo a cargo desse único nome. Tanto lá quanto cá, a ideia é que as pessoas se preparem de maneira separada dos mecanismos públicos para uma velhice mais financeiramente confortável. O maior problema é que, nos dois casos, esse tipo de produto é tão complicado, ou pelo menos costuma ser apresentado dessa maneira, que mesmo as pessoas que felizmente conseguem realizar poupança ao longo da vida não costumam gostar dessa opção, mesmo com o benefício tributário que ela traz. Então acabam optando por outros mecanismos. Esse benefício tributário, de maneira simplificada, é o seguinte: a pessoa vai investindo ao longo do tempo, o que tiver dentro daquele investimento não fica sujeito ao imposto de renda durante o período de aportes, só pagará na saída bem mais adiante, e no caso brasileiro, todos os investimentos realizados ao longo da vida deduzem o que a pessoa pagará de imposto de renda anual em até 12% da renda, segundo as regras atualmente vigentes. Fica aí o questionamento: por qual motivo o mercado não busca traduzir de maneira mais eficiente produtos previdenciários? Imagina quantas centenas de bilhões de reais poderiam ser canalizados para esse meio de investimento caso isso ocorresse. Não só aqui, como também no Tio Sam. Dados da pesquisa no Spotify. No episódio 400, a pergunta foi: quem dessas pessoas merecia ganhar o Nobel de Economia? E assim votou o público. 4% votaram em Deirdre McCloskey, 19% votaram em Alexandre Scheinkman e, com 38% cada, pegaram a medalha de ouro da nossa audiência, Marcos Lisboa e Daron Acemoglu. Tá ouvindo 401 no Spotify e a pesquisa ainda está aberta? Não deixe de votar. Vamos então nos despedindo dessas mentes que abrilhantaram o episódio 401, o trio que traz análises sobre temas nem sempre animadores, mas importantes para quem nos ouve. Obrigado, Raquel. Muito obrigada, meus queridos. Muito obrigada, meus ouvintes. Muito obrigada, Caio, Fê, Rê. E é isso, gente. Até o próximo Terraço Cast. Obrigado, Renata. Semana que vem eu volto com mais notícias no Boletim Internacional para vocês, tá bom? Um beijo grande e até lá. Obrigado, Fernanda. Pessoal, obrigada pela companhia de sempre. É sempre muito bom ter vocês aqui no Terraço Cast. Eu fico muito agradecida. E a gente se fala. Quem quiser me encontrar, estou lá no @sigafifa. Grande abraço. Quem gosta do Terraço Cast traz mais gente para ouvir. Não deixe de enviar esse episódio para quem você acredita que precisaria saber mais sobre o que tratamos aqui. Peço desculpas a todos vocês que nos acompanham pela voz eventualmente gripada, mas, como sempre ressaltamos aqui, mais importante do que a forma é a essência, ou seja, mais importante do que a voz, possivelmente mais anasalada do que a média, é o conteúdo, são as análises. Abraços pelas ondas sonoras, continuamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.